Irmão querido, que a graça do Senhor, que vive conosco, se mova nesse santuário nesta noite com graça e poder, e deixe comigo e com você o frescor da presença de Deus e o orvalho da ação do Espírito Santo. Nós não poderíamos viver sem o Senhor, sem o seu alimento, sem a ação poderosa do Espírito Santo, a gente murcharia. Eu lembro da palavra do salmista que diz que se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, teríamos sido engolidos vivos. E nós só estamos aqui nesta noite porque a mão de Deus não se aparta de nós. Queridos, o que quero falar com vocês nessa noite está em Lucas, capítulo 6. E eu peço que você abra a Escritura, que você ponha os seus olhos nesse texto, com aquela atitude de quem tem sede e quer beber água, de quem está com fome e quer comer, e quer um alimento. Porque Deus derrama água sobre a terra seca. Então acompanhe, por favor, o que está escrito aqui, Lucas 6, do verso 32 ao verso 36. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Pois Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também misericordioso é vosso Pai. Queridos, nós vivemos um tempo hoje de profunda, significativa e marcante relativização de valores, de princípios e de verdades existenciais. Tudo é relativo. Esses valores de que estou falando e que norteiam a nossa fé, eles
foram e têm sido diluídos pela filosofia que nos cerca. Aquilo que chocava, não choca mais. Aquilo que era estranho aos nossos olhos, ouvidos, aos nossos sentidos, hoje nós já encaramos com naturalidade. Houve uma diluição dessas coisas. Os padrões estabelecidos, em função disso, eles foram remarcados e nivelados por baixo. Inclusive no campo da fé. Já não se espera mais grandes ações. Já não se espera mais contundência da verdade. Até porque a verdade é relativa. Já não se espera mais posturas convenientes, pertinentes, porque tudo é relativo. Tudo se diluiu. E é assim que as coisas funcionam hoje. Estamos nivelados por baixo. Tem um livro publicado pela nossa casa editora com o título de Santos no Mundo. É um livro que fala sobre a história dos puritanos. Os verdadeiros puritanos, os originais. Como viviam eles. E fala sobre como eles viviam em família. Quais eram os valores que eles abraçaram e defenderam. Como eles se relacionavam com as autoridades. E no trabalho, nos negócios, na criação dos filhos. Foram chamados de puritanos como uma espécie de apelido, ofensivo, inclusive. Ofensivo. Porque eles escolheram viver piedosamente, fizeram a escolha. E foram criticados, zombados, preteridos por causa disso. Mas, por outro lado, os puritanos deram rumo, norte, baliza para instituições, governos, marcaram uma geração inteira. A Europa foi modificada por causa dos padrões estabelecidos pelos puritanos. Muitos deles pela honestidade, pelo caráter ilibado, pela postura correta, ao longo de décadas, marcando a história com verdade, seriedade e verdade. E sinceridade. Eles galgaram postos, exerceram autoridade, governaram e marcaram a sua geração como discípulos de Cristo Jesus. Nesse contexto, livros foram publicados, temos os registros. Historiadores nos contam que muitos comentavam
que aquele padrão era alto demais para se alcançar, elevado demais para se viver. Mas eles viveram assim. A exemplo da igreja de Jerusalém, que depois foi expulsa do seu lugar sob forte perseguição, e sofreu tanto, indo para a Judéia, para várias regiões, além do Jordão, e depois ganhou o mundo inteiro. Mas os crentes daquela época, sob perseguição, assim como os puritanos, eles honraram o nome de Cristo, defendendo a fé num padrão que todos achavam que era elevado demais. Eu me lembro com emoção de irmãos nossos que foram parar numa fogueira, amarrados a troncos, com combustível já posto nas roupas deles. E eles tiveram a oportunidade de negar o nome de Cristo e viver como qualquer um dos mortais. E muitos deles com lágrimas nos olhos e com um brilho diferente no olhar, com o coração incendiado pela graça de Deus, não negociaram o que é inegociável. E muitos foram mortos por amor a Cristo, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, arrastados por cavalos até morrerem, lançados em covas de leões, crucificados de cabeça para baixo, deixados em cisternas até a morte, amarrados aos mortos até que os vermes lhe entrassem pelos olhos, ouvidos e depois eles fossem mortos. Morreram muitos por amor a Cristo, sem abrir mão da vida pietosa que eles abraçaram e entenderam que era a vida deles. E muitos declararam, e temos nos registros da história da igreja, que não havia nada mais importante, nada de maior honra do que morrer por Cristo Jesus. Não havia nada melhor, mais sublime, mais glorioso do que morrer por Cristo. E o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, diz que eles encontravam nisso, morrer por Cristo, o que havia de mais sublime, porque eles esperavam uma recompensa superior e receberam aquilo como um privilégio. Era alto demais o padrão. Foi assim na igreja primitiva. E depois que passou aquela geração, veio a era das trevas, de isolamento, de dispersão, de diluição da fé, desde 313, depois de Cristo, na era de Constantino, quando, na melhor das intenções, embora alguns achem que isso não seja verdade, ele declarou-se cristão, não deu testemunho disso, não viveu assim, mas declarou-se cristão e declarou o cristianismo a religião oficial do império. Todos eram cristãos e tudo se fazia em nome da fé. E com essa postura generalizada, houve uma diluição das verdades, dos valores, dos princípios, da essência da fé cristã. Falsos cristãos, falsos mestres, seguiram história afora, negando o nome do soberano. Aí vem uma longa era de falsos crentes. Até a Reforma Protestante. Deus sempre enviou avivamentos na história do seu povo. E aqui estamos nós, nivelados por baixo. Levando conosco um escudo com um brasão bem explícito
da fé evangélica, nivelada por baixo. Vou exemplificar algumas coisas para nossa reflexão. Nos tempos áureos de Israel, Israel foi reconhecido entre as nações da terra pela excelência das coisas que fazia. Davi elevou Israel a uma condição de potência mundial, em que tudo significava excelência e glória. Salomão, o filho de Davi, consolidou o reino. E as nações vinham entregar seus tributos e ver de perto a glória de Israel. Tudo era lindo demais, perfeito e belo, para exemplificar a glória de Deus. Foi assim que a rainha de Sabá veio com as suas caravanas, trazendo os seus presentes. Ela precisava ver e ouvir as coisas que todos comentavam que era a riqueza, a glória e a honra de Israel. Passou a glória de Israel. O povo foi para o cativeiro, voltou totalmente desconfigurado. E vivemos sempre em altos e baixos. Na igreja primitiva, a mesma coisa, o mesmo testemunho. Atos capítulo 2 diz que as próprias pessoas de fora viam na igreja uma grande simpatia e davam testemunho de que aquele era um povo diferente e comentavam entre si. Havia algo diferente entre eles. Representavam um patamar, uma posição diferenciada, um nível elevado. Os puritanos e a sua geração de reformados, o padrão era elevado. E nós, nivelados por baixo, somos reconhecidos hoje como o povo que não pensa. Em vez de excelência, a mediocridade. E vou dar alguns exemplos para a nossa reflexão. Se fazemos um programa de televisão, com as exceções, obviamente, mas estou falando da visão de quem está do lado de fora. Os ímpios. São programas de má qualidade. Mal produzidos. Ou feitos por pessoas que sequer fizeram qualquer curso sobre comunicação e expressão. Pessoas que não têm a menor habilidade com as lentes, com as câmeras. Se é um programa de rádio, são programas feitos por amadores, por pessoas que nunca fizeram um curso de radialismo, que não sabem lidar com o microfone. E nós estamos nivelados por baixo. Se é um livro publicado, é um livro repleto de erros, com poucas revisões, mal diagramados e com vários defeitos. Se é um disco de música, um CD, muitos deles sofríveis. A qualidade sonora, a pressão sonora impressa naquela mídia, desafinações, mau gosto, uma série de coisas que nos desqualificam. Se é uma entrevista feita, um debate em algum lugar, quase sempre ficamos com vergonha, porque não sabemos o que dizer. Usamos muitos jargões, temos poucos para nos representar lá fora.
é uma dura e triste realidade. Nós somos os medíocres hoje, os ultrapassados, os que não têm o que dizer. Quando nós somos os que têm o que dizer, porque estamos nivelados por baixo. Eu quero fazer ver a você nesta noite, para a minha e para a sua reflexão, quem Deus espera que sejamos. Para o que Deus nos conquistou. O texto que eu li faz parte do Sermão da Montanha, que é uma mensagem desafiadora demais. E realmente, o nível é muito elevado. Não é para qualquer um. E não é para qualquer um mesmo. Porque não é coisa para humanos. Não é coisa para a carne. Não são padrões para serem desenvolvidos e vivenciados pela habilidade humana. É um padrão estabelecido para pessoas de uma outra natureza. De uma outra galáxia. Não estou falando literalmente, claro. Porque são padrões estabelecidos para aqueles que nasceram de Deus. Vou lhes dar um exemplo muito prático. Eu escrevi no boletim, é claro que você não vai ler agora. O título do boletim, a mensagem do boletim, é um ensaio sobre o perdão. E eu escrevi e falo sobre a incapacidade humana de oferecer o perdão. Porque nós somos, por natureza, vingadores e vingativos. Está na natureza humana revidar, não perdoar. Desde que o pecado entrou na raça humana, não está em nós fazer o bem, diz a palavra de Deus, mas o mal. Porque somos constantemente inclinados para o mal. Quem nos reverte o quadro e nos leva a perdoar ou fazer o bem a quem nos fez o mal é somente a graça de Deus pelo Espírito Santo. Porque em nós reside o mal. Diz a palavra de Deus. Deus olhou para a raça humana e disse: não há um só que busque a Deus. Todo o seu desígnio é mau. Então, quando alguém nos agride, a natureza humana pede revanche. E o que a Escritura nos ensina é que pelo Espírito Santo somente eu recebo o poder para, em vez de revidar, perdoar. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, e ele diz ali aos santos, que eles não retribuíssem a ninguém mal por mal, porque a vingança pertence a Deus. Então esse padrão que foi estabelecido na palavra de Deus não é para humanos. Não é uma habilidade humana que pode prevalecer diante dessas coisas. É uma caminhada na força do Espírito Santo de Deus.
Ou seja, Deus, pelo seu Espírito, nos dá poder, o recurso, a ferramenta, para que possamos fazer assim. E dessa forma, Ele espera que façamos assim. O texto que eu li está dentro desse corpo, dessa mensagem elevada demais para a mente natural, mas inteiramente possível para os santos. Aí veja o argumento que Jesus coloca de uma forma tão simples, incrivelmente simples, límpida como a mais transparente água. Ele diz: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Que virtude há nisso? Que maravilha há nessa ação? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, que vantagem há nisso? Até os pecadores fazem isso. Se emprestardes àqueles de quem esperais receber, não tem vantagem nenhuma nisso, porque os pecadores fazem isso o tempo inteiro. E vem a sentença: amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Por que eu iniciei essa mensagem que vou encerrar daqui a alguns minutos, falando sobre nivelados por baixo? Porque nós não conseguimos amar nem aos que nos amam. Não conseguimos fazer o bem nem aos que nos fazem o bem. Não conseguimos projetar, considerar sequer. Não faz parte das nossas expectativas, projetos, sonhos. Fazer o bem a quem nos faz o mal não está na nossa cartilha, sejamos bem honestos. Por muito pouco mesmo, nós descartamos as pessoas. Colocamos essas pessoas numa lata de lixo relacional. Por uma cara feia, por uma palavra infeliz, por uma palavra sem graça. Por a menor coisa que nos afete, nos atinja ou nos tire do rumo, nós já descartamos as pessoas. Sequer consideramos a ideia do perdão, a ideia de limpar as coisas, zerar as contas, caminhar juntos. Nós fazemos assim, é a nossa prática, é a nossa ruindade. Nós não somos, de fato, os melhores representantes do Deus que nos perdoou em Cristo. Estamos longe disso. Porque somos maus, ingratos, irreverentes, muito egoístas. E estamos nivelados por baixo. Nós somos daqueles que são elogiados pela honestidade.
que deveria ser o normal. Honestidade não se deve elogiar, é a obrigação. Eu me lembro do dia em que nós recebemos aqui, e temos recebido de vez em quando, a gente guarda por uma questão de história só. Mas a gente guarda vários diplomas da nossa denominação, diploma de fidelidade pela remessa pontual dos dízimos ao Supremo Concílio. Isso pode significar para nós somente uma coisa para controle, para saber que não ficou nada pendente. Mas não por vaidade alguma, porque a fidelidade é a nossa obrigação. Não tem nada de espetacular numa coisa dessa. Mas vivemos uma cultura em que fazer o bem, fazer uma coisa que deveria ser o normal, o esperado, merece um elogio. Tão baixo é o nível em que estamos, que sequer consideramos a ideia de sair do lugar de conforto para um degrau a mais. Eu pergunto a vocês, é claro que é uma pergunta retórica, só para você pensar. Mas a pergunta que faço a você, que serve para mim também, é: será que Deus é injusto e irresponsável de nos dar uma missão como esta, de amar o inimigo, sabendo Ele que nós não temos condições? Será que a mensagem não é exatamente o contrário? Uma blasfêmia, uma ofensa à ação divina, que nos capacitou para fazer isso e nós não fazemos e ainda entregamos a Deus o pacote de volta? Será que não é uma ofensa ao Espírito Santo de Deus quando não conseguimos perdoar nem o irmão na fé que nos ofendeu com uma coisa tão simples, às vezes uma bobagem, e nós não perdoamos e convivemos no mesmo ambiente? Não é uma ofensa ao Espírito Santo de Deus que está em nós e tem poder para nos transformar? Será que não é uma ofensa gravíssima dizermos que nós não mudamos porque nós somos assim, porque a nossa natureza é assim, porque nosso temperamento é assim, se Deus nos deu os recursos, nos deu o poder do Espírito Santo para nos transformar? O nível é muito elevado. Eu quero dizer para você nesta noite, e para você também que está acompanhando pela internet, que representar a fé salvadora é o que há de mais sublime e glorioso aqui na face da terra. E vou finalizar dizendo, bíblica e teologicamente, o que isso significa. Na carta de Paulo escrita aos Efésios, no capítulo 1, os primeiros versículos, ele diz assim: porque nós fomos feitos por Deus, criados por Deus, para o louvor da sua glória. Fomos criados para louvor da glória de Deus. Agora, olhe na minha direção e escute o que significa viver para o louvor da glória de Deus. Aliás, não olhe não. Abra sua Bíblia, por favor, e vamos conferir, para você marcar na sua Bíblia, esta mensagem impactante que nos disse o Senhor Jesus. Depois eu explico com as minhas palavras. Mateus, capítulo 5. E nós vamos ler juntos,
do verso 14 ao verso 16. Por favor, faça essa leitura comigo. Mateus 5, de 14 a 16. Leiamos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, viver para a glória de Deus é isto aqui. Ou seja, a minha vida deve estar num padrão tal que as pessoas, olhando para mim, glorifiquem a Deus. Olhando para você, se lembrem do Senhor. Olhando para você, identifique o Criador nas suas ações. Isso é viver para a glória de Deus e é o padrão que Deus espera de nós. A excelência. Nenhum degrau a menos. É o que Deus espera de nós. Isso é possível? É, porque nós temos conosco o Santo e Divino Espírito, para nortear os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações, para que sejamos apresentados diante de Deus, santos e inculpáveis, no meio de uma geração corrompida. Esses são os crentes, nivelados por cima, para a glória do Senhor. A minha oração é que o Espírito eterno aplique ao coração da igreja tudo aquilo que a limitação do pregador não consegue alcançar. Nos edifique e nos conduza à obediência para a glória dele. Em nome do Senhor.